Servir não é apenas uma tarefa, é um chamado, um propósito que transforma vidas, começando pela nossa. Quando servimos, encontramos alegria, descobrimos o poder da colaboração e sentimos o amor de Deus fluindo através de cada atitude. Nessa nova temporada, vamos juntos redescobrir o valor de servir, porque o voluntariado não é sobre o que fazemos, mas sobre quem estamos nos tornando. Prepare-se para servir, prepare-se para crescer, prepare-se para viver a cultura do voluntariado. Batista Memorial, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Graça e paz, Memorial. Bom dia, irmãos. Nós estamos hoje concluindo a segunda temporada da série Cultura do Voluntariado. Hoje é o nosso oitavo momento de falar sobre voluntariado nessa série. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Nós vamos ler alguns textos que estão no capítulo 8 de Atos. Não vai ser projetado, porque eu quero ler um pouco mais com os irmãos, então eu não quis colocar muito texto na tela. Mas você pode acompanhar no seu celular, na sua Bíblia de papel, tanto faz. Atos, capítulo 8, verso 4, começando por aí, pelo verso 4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Vamos avançar um pouquinho no texto para o verso 14. Verso 14 diz assim: Então, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Agora o verso 18. Observando Simão, um mago que havia naquela cidade, nós vamos falar um pouco sobre ele. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disto, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto. Se atente para isso: o teu coração não é honesto perante Deus. Verso 22, arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. A intenção do teu coração. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Paizinho, muito obrigado a Deus por essa oportunidade de meditarmos na tua palavra, que ela toque os nossos corações, que ela venha nos orientar, que ela venha nos instruir, que ela venha nos exortar, que ela venha cumprir aquilo que o Senhor deseja que ela cumpra nas nossas vidas. Fala também comigo, ó Deus, por tua graça, misericórdia e bondade, usa a minha vida. Ó Deus, que o teu Santo Espírito nos ilumine a todos. Esse é o desejo do nosso coração e a súplica que fazemos em oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre a intenção
e a disponibilidade do coração. E nos chama a atenção nesses trechos que nós lemos aqui, de Atos capítulo 8, pelo menos chamou a minha atenção, talvez tenha chamado a sua também, esses dois personagens, primeiro Filipe e também Simão, o mago, que havia ali naquela cidade samaritana. E nós estamos falando do momento em que o Evangelho de Jesus, o movimento cristão está se espalhando e a igreja está chegando a novos lugares, está saindo ali das fronteiras de Jerusalém e da Judéia e está alcançando outros lugares, está chegando em Samaria, a igreja está sendo estabelecida ali na região de Samaria, e quando a gente continua lendo o livro de Atos, a gente vai ver também a igreja chegando e se estabelecendo em localidades mais longínquas, que nós podemos dizer os confins da terra. O que está sendo cumprido, meu irmão e minha irmã, está sendo cumprido o que Jesus já havia dito e ficou registrado em Atos capítulo 1, verso 8, que os discípulos, os seus seguidores, todos os que viriam a crer nele, e aqueles discípulos que já estavam crendo nele, seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É este movimento que nós estamos observando no texto. E quando Filipe e outros irmãos saem ali de Jerusalém por causa da perseguição que estava acontecendo e também por conta da morte de Estevão, que você vai ler nos capítulos anteriores, os apóstolos continuam em Jerusalém, mas muitos cristãos se dispersaram, e aí a gente vê a chegada de Filipe em Samaria e outros irmãos também. Nós percebemos, a partir dessa dispersão, coisas grandiosas, Deus fazendo. E eu quero começar a nossa conversa dessa manhã falando sobre Simão e a intenção do coração. Porque todos nós já entendemos que somos convocados para o serviço cristão, já entendemos que somos convocados para o voluntariado, mas uma coisa que você não pode deixar de entender ao final dessa série é que a intenção do nosso coração importa bastante. A gente não pode só servir por servir. É preciso que o Espírito Santo sonde a intenção do nosso coração. É preciso que você esteja atento às suas motivações, aos motivos pelos quais você serve, aos motivos pelos quais você exerce o voluntariado. E nós não lemos todo o texto, depois você pode ler com calma, mas havia naquela cidade samaritana um homem chamado Simão, que ele era um mago e praticava sua magia naquela cidade, e ele era reconhecido por todos. As pessoas criam que nele agia um poder divino, que eles chamavam de o grande poder. E aí Simão tinha crédito com aquelas pessoas, era respeitado, muito provavelmente tinha ganhos financeiros até, por meio daquela magia que ele praticava na cidade. E diz o texto que quando Filipe chega ali, as pessoas começam a ouvir, a dar atenção à mensagem, sinais e maravilhas acontecem, pessoas enfermas são curadas, pessoas endemoniadas, elas são libertas, e muita gente se converte, e muita gente é batizada, inclusive o próprio Simão. Ele também, diz o texto no verso 13, que ele creu e foi batizado. Aparentemente, a conversão dele não foi uma conversão genuína, porque a gente percebe ainda muita maldade em seu coração, muitas intenções equivocadas. Eu sei, meu irmão e minha irmã, pode passar para mim, por favor, que o seu problema não é a falta de uma conversão sincera, pelo menos assim eu espero.
Mas ainda assim, olhar para a vida de Simão nos ajuda a avaliar a intenção dos nossos corações. Olhar para a vida dessa pessoa e pelo que o texto diz a respeito dela, olhar para o que o texto diz a respeito dela, nos faz também avaliar a situação do nosso coração. Você percebe no texto que aparentemente, lá do verso 18 em diante, Simão está se oferecendo para servir. Aparentemente ele está se oferecendo para participar também do ministério que os apóstolos estão executando ali, de cuidar das pessoas, de orar pelas pessoas. Mas a gente vê que as motivações, os motivos pelos quais ele quer servir, estão errados. Meus irmãos, é muito claro quando nós olhamos a dinâmica do texto, que o que Simão queria era poder recuperar aquela proeminência que ele tinha antes pela prática da sua magia. Ele queria recuperar a atenção das pessoas, ele queria poder fazer o que os apóstolos estavam fazendo, de orar pelas pessoas e elas receberem o Espírito, porque ele queria ser reconhecido, ele não queria necessariamente abençoar pessoas, ele não estava ali se prontificando porque eu quero que mais pessoas sejam alcançadas, eu quero que mais pessoas sejam abençoadas, eu quero também ser útil. Ele não estava vislumbrando isso, ele também não estava vislumbrando a glória de Deus, ele estava vislumbrando o reconhecimento pessoal. E nós, eu sei que você tem essa conversão genuína na sua vida, mas e nós, quando servimos e queremos servir de verdade? Será que não apresentamos tantas vezes motivações equivocadas? E eu proponho que você faça algumas perguntas para si mesmo. Quando eu sirvo, quando eu exerço voluntariado, ou se eu estou pensando em entrar nessa cultura do voluntariado, porque eu ainda não entrei, mas eu estou pensando em entrar, o que vem no meu coração? Qual é a intenção do meu coração? Será que é glorificar a Deus? Ou será que é ser visto pelas pessoas? Será que eu quero me dispor a servir, a ser um voluntário, a exercer esse serviço cristão sobre o qual nós tanto falamos? Será que eu quero fazer isso porque talvez, se eu fizer isso, eu vou poder alcançar a salvação pelos meus próprios méritos? Talvez seu entendimento ainda esteja equivocado. Você pode pensar, eu preciso garantir a minha salvação por meio de servir a Deus e fazer várias coisas para me garantir aí. E a gente sabe que a salvação é pela graça, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10, é importante que a gente tenha sempre esse trecho da palavra do Senhor nas nossas mentes. O que está no seu coração quando você pensa em servir, em se voluntariar? Talvez você pense, eu vou servir porque eu quero ter moeda de troca. Moeda espiritual de troca. Quando eu for fazer as minhas orações, as minhas súplicas, aí eu vou poder barganhar com Deus. Eu vou dizer para Deus, ó Deus, você vê como que eu sirvo, como que eu faço as coisas, o tanto de coisa que eu estou fazendo, eu tenho aí um crédito contigo. Então, o Senhor tem que me fazer isso, aquilo e mais aquilo outro. E aí a gente acha que pode colocar Deus contra a parede, porque nós temos uma moeda de troca espiritual. O que você tem no seu coração quando você pensa em servir ou quando você serve? A intenção do seu coração precisa ser a glória de Deus
e somente a glória de Deus. Quando você serve, você tem que estar com essa intenção de glorificar a Deus, de amar ao Senhor e amar ao próximo. Mais nada além disso. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, assim quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para o quê? Para a glória de Deus. É tudo para a glória dele. Que ele cresça, que nós diminuamos, que ele apareça, que a gente suma, que o nosso nome seja esquecido e o que o dele seja lembrado. Assim tem que ser. Lá em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus nos diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. As pessoas podem até ver as nossas boas obras, mas o texto continua dizendo: e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. A glória é somente a Ele. E Deus não divide sua glória com ninguém. Não fique disposto a servir, pensando em servir, ou não sirva com intenções equivocadas no seu coração. Qualquer coisa que não seja a glória de Deus, que não seja amor a Ele e amor ao próximo, desinteressado, é uma intenção equivocada. A segunda coisa que eu quero avaliar com os irmãos é a disponibilidade. Agora eu quero falar sobre Filipe, e essa mensagem só tem 2 pontos, então não se preocupe. Vamos avaliar a disponibilidade do nosso coração. Nós já avaliamos a intenção do nosso coração e agora vamos para a disponibilidade. Eu quero ler um pouco mais com os irmãos. Ainda no capítulo 8, verso 26, o texto fala um pouco mais a respeito de Filipe. Lá no verso 26 diz assim: então o anjo do Senhor falou a Filipe, que estava ali, neste verdadeiro avivamento, naquela cidade samaritana, que estava ali em meio a muitas pessoas se convertendo, os sinais e maravilhas acontecendo, curas e libertações. Aí um anjo do Senhor fala a Filipe e lhe ordena: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? 31. Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. E você depois continua a leitura, mas aquele homem se converte a Jesus, é batizado. E esse texto é muito lindo. Prossiga depois com calma a leitura desse texto. Eu quero falar sobre Filipe, porque eu percebo em Filipe o evangelista. Lembre que esse não é um dos 12, tá? Filipe o evangelista, esse é um dos 7 daqueles que foram levantados para a diaconia na igreja em Jerusalém. E Filipe o evangelista, ele tem um coração disponível. E eu quero falar sobre a disponibilidade do coração, porque há muita gente que só enxerga as dificuldades e os problemas a serem enfrentados quando o assunto é serviço, é voluntariado, né? Há muita gente que só enxerga os problemas, as dificuldades. Isso vai me cansar demais. Essa vida que eu levo já é tão cheia de coisas. Eu tenho outras prioridades, eu não posso acrescentar coisas à minha agenda, e a gente vai vendo muitas vezes as dificuldades. Eu
eu não consigo ainda identificar, por mais que nós estamos falando sobre isso, ainda não consigo identificar onde eu posso servir, isso dá muito trabalho, é melhor deixar isso de lado. Tem muita gente que só enxerga as dificuldades e os problemas. E também há as pessoas que acreditam que existem serviços, existem áreas de serviço mais importantes do que outras. E a pessoa pensa, eu só quero fazer aquilo que for mais honroso, mais importante, aquilo que der mais destaque. E eu quero falar com os irmãos a respeito do evangelista Filipe, porque ele apresenta um coração disponível. E não fica escolhendo muito serviço, ele quer servir. E ele não enxerga as dificuldades e os problemas, ele quer servir. O coração dele apresenta uma grande disponibilidade. Quando a gente pensa sobre a vida deste homem, e eu já adiantei para os irmãos, ele é convocado, em primeiro lugar, para ajudar na distribuição diária dos alimentos, lá na igreja em Jerusalém, principalmente no cuidado com as viúvas. E você vai ver isso lá em Atos capítulo 6, verso 1 a 16. Aí mais para frente a gente vê esse mesmo Filipe em Samaria, pregando, evangelizando, Deus realizando por meio dele sinais, maravilhas. E você vai ver, mais adiante, se você continua na leitura, em Atos capítulo 8, 40, que Filipe vai pela Cesareia, pregando, e quando nós lemos um pouco mais da palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 21, verso 8, nós vamos ver Filipe ainda em Cesareia, e vai falar o texto que ele está morando ali, residindo, e Paulo, em sua terceira viagem missionária, fica na casa de Filipe, e ele tem 4 filhas que profetizavam, e as fontes históricas dizem que Filipe passou 25 anos ali em Cesareia, evangelizando, discipulando. E eu quero que você perceba esse coração disponível para Deus. Se é para ajudar na distribuição de alimentos e cuidar das viúvas, Filipe está com o coração disponível. E quando ele vai para Samaria, e Deus começa a usar ele para algo grandioso, pessoas se convertendo, sinais acontecendo, um verdadeiro avivamento se manifestando, Filipe está ali. Mas ele não se incomoda quando Deus o move dali para uma estrada deserta para pregar para uma única pessoa. E depois a gente vê o trabalho abençoado, profícuo, que ele realiza em Cesareia, um coração disponível. Como anda a disponibilidade do seu coração? Será que você só tem enxergado dificuldades, problemas? Será que você está escolhendo muito o que pode fazer? E você fica nessa, não tem nada que eu possa fazer, eu acho. Ou fica pensando, eu queria fazer algo que fosse mais importante. Eu quero te dizer, tenha um coração que apresente disponibilidade. Se permita experimentar as áreas de serviço que você tem disponíveis aqui na igreja. Eu lembro do pastor Márcio que ele dizia que quando chegou aqui, já pastor, já experiência em igreja, em outros lugares, ele falou, eu fui lá para o estacionamento. E a gente precisa se colocar assim, disponível, se permitir experimentar as áreas de serviço, e não ficar só encontrando dificuldades e vendo os problemas, e só escolhendo o que pode ser mais importante, que você tenha essa disponibilidade que o Senhor espera de você. Paulo também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês
não será inútil. Seja em que área for, o trabalho no Senhor não é inútil, não é vão. Carregue essa palavra no seu coração, apresente mais disponibilidade. E que o Espírito Santo sempre sonde, peça ao Espírito Santo, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma intenção equivocada, para que você sirva, para que você seja um voluntário, uma voluntária, sempre com o coração reto diante do Senhor. Amém? Deus quer despertar o servo que há em você. Eu convido você a ficar em pé, nós vamos orar. E mais uma vez eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração, para que nós possamos pedir ao Senhor para viver com intensidade essa cultura do voluntariado. E que a gente sempre sirva pelos motivos certos. E que a gente tenha sempre um coração que apresenta uma alta disponibilidade, não um coração que apresenta uma alta capacidade de identificar as dificuldades, os problemas, uma alta capacidade para ficar escolhendo demais o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou deixar de fazer. Se disponibilize. Experimente. Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, Deus amado, nós mais uma vez estamos aqui orando, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, que venha fazer ecoar, ó Deus, esse despertamento do voluntariado, do serviço cristão. Por favor, ó Pai, estamos encerrando hoje essa segunda temporada, falando sobre isso, sobre sermos mais e mais servos teus. Paizinho querido, que nós sejamos lembrados pelo teu Santo Espírito, das ministrações, de pontos que o Senhor quis destacar para nós ao longo desses domingos que estivemos pregando essa série, ó Pai. Nos faz lembrar das coisas que o Senhor tem buscado comunicar ao nosso coração. Tem coisas que o Senhor comunica ao meu coração, tem coisas que o Senhor vai comunicar mais fortemente ao meu irmão, à minha irmã. Cada um vai ser tocado por coisas específicas que o Senhor quis trazer à nossa mente e ao nosso coração. Não nos permita esquecer, não nos permita deixar de lado o despertamento que o Senhor tem para nós. Não nos permita ficar sem praticar as coisas que temos ouvido, as coisas que temos sido ensinados. Paizinho querido, com relação àquilo que o Senhor traz ao nosso coração na manhã de hoje, por favor, ó Deus, nos ajuda a ter corações bem intencionados, corretamente intencionados, ao exercermos o serviço, ao exercermos o voluntariado. Espírito Santo, sonda, esquadrinha o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós intenções equivocadas. Queremos fazer o certo do jeito certo,
O certo é te servir, mas o jeito certo é entendendo que a glória é só do Senhor. E que os nossos motivos precisam ser o amor ao Senhor, o amor ao nosso próximo, e esse amor precisa ser desinteressado. Em nome de Jesus, ó Pai, nos faz apresentar um coração mais preenchido por essa característica da disponibilidade. Faz de nós, homens e mulheres, mais disponíveis, mais dispostos. Por favor, Paizinho querido, que a gente não só fique enxergando dificuldades, problemas, que a gente não fique só pensando que existem áreas de serviço que são mais honrosas, mais importantes do que outras, e eu não posso fazer algo que não seja menos honroso, porque para o Senhor não existe isso. Toda e qualquer área de serviço é importante, útil, necessária, e no Senhor o nosso trabalho nunca é vão, nunca é inútil. Ó Deus, nos guia nessa cultura do voluntariado. Assim nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.